Olá, meu nome é Larissa Dornelles, sou advogada da Dornelles Imóveis e hoje estou aqui para tratar sobre um assunto bastante recorrente e muito importante, que é: comprei um imóvel, me separei e agora? A primeira questão que deve ser analisada é o regime de bens. Se temos uma união estável, via de regra o regime adotado é o da parcial, da comunhão parcial de bens, salvo se houver alguma declaração, algum contrato que eleja um regime diferente. Nos casamentos, também via de regra é utilizado a comunhão parcial. Então vamos iniciar por ela. Primeiro exemplo: imóvel comprado e quitado antes da união ou casamento. Nesse caso é muito simples. Se foi comprado e quitado antes do casamento ou da união, não se partilha. Pertence ao cônjuge que adquiriu o imóvel e não entra na partilha. Imóvel comprado no período da união ou casamento. Nesse caso, da mesma forma, só que se partilha, né, igualitariamente, seja os valores pagos de entrada, os valores pagos de financiamento, e se houver dívida, também deve ser considerada na partilha. Terceiro caso: imóvel comprado antes da união ou do casamento, contudo o pagamento do financiamento ou da entrada, né, para o vendedor foi feito durante a união ou o casamento. Então esse caso é o que mais gera dúvidas para as pessoas. Comprei um imóvel antes da minha união, do meu casamento, mas o pagamento das prestações contínuas ocorreu depois. Então, nesse caso, deve ser apurado o valor que efetivamente foi pago dentro do período da união ou do casamento, né? Esse valor deve ser dividido por 2 e, com base nisso, teremos o valor que pertence a cada parte, né? O valor que, se um comprar do outro, vai ter que ressarcir, né? E ocorrendo a compra do imóvel pelo outro, por um dos cônjuges ou companheiro, deve ser levado em consideração também o valor da valorização do imóvel, que deve ser dividida, e agregar o valor que deve ser pago, que diz respeito aos valores que foram pagos do imóvel no período do casamento ou da união. Tá? Outra coisa bem importante de levar em consideração é o financiamento, o débito de financiamento. Então, se o imóvel for vendido para um terceiro, esse débito de financiamento vai ser assumido por esse comprador, que vai fazer ou um novo financiamento para quitar o antigo, ou vai quitar com recursos próprios, né? Então, nesses casos, o que vai ser partilhado entre o casal é somente o valor que a negociação trazer de lucro, né? E porque tem o débito de financiamento que deve ser considerado. Outra situação: se um compra do outro, né? Se um dos companheiros ou cônjuge compra a parte do imóvel do outro, também deve ser levado em consideração que existe um débito de financiamento, né? E esse débito de financiamento está em aberto. Quem comprar o imóvel vai assumir na integralidade o financiamento, né? Então, nesse caso, o que deve ser levado em consideração é a valorização e o valor que foi pago junto, né? E aí chegar no valor que o que comprou deverá pagar para o que vendeu a sua parte no imóvel. Lembrando que os valores pagos antes da união ou casamento não entra nesse cálculo, porque não deve ser partilhado. Com relação à união estável, essas questões são as mais importantes e mais recorrentes. Só mais uma questão que deve ser colocada, que não é muito comum, mas é importante saber. Se, por exemplo, depois da união ou do casamento, em que o regime for comunhão parcial, uma das partes adquire o imóvel, mas com recursos advindos de um bem particular, né? Nesse caso também não se partilha. Então, por exemplo, eu me casei, né? O regime é comunhão parcial de bens, contudo, eu adquiri um imóvel com o dinheiro de um outro imóvel que eu tinha, que não foi adquirido na constância da união, do casamento. Era um imóvel anterior que eu tinha, que eu comprei com meus recursos próprios e que pertencia só a mim. Nesse caso, o imóvel que eu adquiri com o valor advindo dessa venda desse bem particular também não deve ser partilhado. Tá? Então, essa é uma observação bem importante de ser colocada. Por fim, temos mais 2 regimes que são utilizados, né? Claro, existem mais regimes além destes, mas que não são muito usuais, a gente não vê muito no dia a dia. Então, o comunhão universal de bens, que é bem simples, né? Tudo que foi adquirido antes ou depois do casamento deve ser partilhado, então o imóvel também deve ser partilhado igualitariamente, assim como alguma dívida se houver.
e separação total de bens, que é cada parte adquire seus bens e eles não são partilhados, seja antes ou depois da união. Então, via de regra, se eu adquirir um imóvel, o meu regime de bens é separação total de bens, não irei partilhar meu bem com o cônjuge, com o companheiro, porque o bem pertence somente a mim. Então, essas são as questões importantes de serem tratadas a respeito do assunto. Se houver alguma dúvida, peço que mande e-mail ou escreva no nosso canal do YouTube, que será respondida e, quem sabe, até uma matéria de um futuro vídeo, tá? Obrigada, pessoal!